Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. É um prazer estarmos aqui novamente junto com vocês para compartilhar aquilo que nós entendemos como útil. Doutrina Espírita, o Consolador Prometido. Estudar o Espiritismo. Obviamente você, como espírita cristão, já deve ter lido o Evangelho e dentre as inúmeras leituras, você obviamente já se deparou com lições como aquelas intituladas A Felicidade Não É Deste Mundo, A Virtude, Os Superiores e os Inferiores. Certamente você há de lembrar o nome do autor destas mensagens. Penso que sim. Isto mesmo, trata-se de um cardeal francês, o cardeal Morlot, ou como consta também no Evangelho, o nome de François Nicolas Madeleine. Se nós estudarmos a vida deste cardeal, nós iremos perceber, através de uma leitura de sua biografia, que ele nasceu em 1795 e faleceu em 1862. Se nós ficarmos mais atentos, nós iremos perceber pela história que o cardeal ele nasceu naquele período chamado período do terror da Revolução Francesa. E ele faleceu em 1862, quando ainda reinava Napoleão III, o imperador Luís Napoleão Bonaparte, sobrinho e herdeiro de Napoleão Bonaparte. Nós precisamos perceber que, ou pelo menos trata-se de algo positivo, compreendermos que o cardeal Morlot testemunhou, obviamente, a Revolução Francesa de 1848, bem como também testemunhou inúmeras lutas entre a burguesia e o proletariado. Ele testemunhou revoluções, lutas, conflitos, testemunhou revoluções e mais revoluções, inclusive reações violentas de proletários em busca do ideal comunista. Para que nós tenhamos uma ideia, esse conjunto de revoluções ocorridas no ano de 1848, esse conjunto de revoluções ficou conhecido como a Primavera dos Povos. Meu irmão, minha irmã, você sabia que o cardeal Morlot ele apoiou Luís Napoleão Bonaparte? Desde a sua eleição em 1848? Você sabia que o cardeal ele chegou mesmo a ser eleito senador pelo Segundo Império? Talvez você não saiba, mas a história narra ou descreve, é testemunha de que o imperador Napoleão III ele foi responsável durante o seu governo por um considerável desenvolvimento intelectual, econômico, financeiro no país, inclusive pela reforma urbana de Paris. E se nós estudarmos a história, nós iremos nos deparar com algo importante. Por exemplo, o cardeal Morlot ele sempre procurou ajudar o imperador, pois ele era ouvido por Napoleão III. O cardeal Morlot ele era tão respeitado à época que ninguém se opôs à sua promoção como arcebispo de Paris em 1857. Mais precisamente no dia 25 de abril de 1857. Nós sabemos que o corpo dele ainda se encontra enterrado na Catedral de Notre-Dame, em Paris.
igreja que leva este nome em homenagem à Virgem Maria, Mãe de Jesus. Meus irmãos, meus amigos, depois deste breve relato, penso que você talvez deva fazer uma pausa para antes reiniciar a leitura das lições contidas no Evangelho, de autoria deste cardeal. Depois dessa leitura, talvez a primeira constatação é a de que, muito embora tenha falecido em 1862, o cardeal Morlot ele já chegou a enviar 3 mensagens no ano seguinte, ou seja, em 1863. E nós certamente chegaremos à conclusão de que Allan Kardec ele não inseriu apenas uma mensagem, 3 mensagens do cardeal Morlot. É importante também destacar, penso eu, obviamente que Allan Kardec conhecia muito bem a história francesa, não só conhecia como ele, o codificador, viveu neste período tão turbulento da história. Talvez você esteja se perguntando: como pode Allan Kardec inserir no Evangelho mensagens de um espírito que, em vida, apoiou um imperador, acusado de dar o golpe de Estado em 1851? Talvez, aqui na Terra, talvez nós percamos ou perdemos a oportunidade de apreciar a contribuição de alguém, sobretudo na administração da coisa pública ou como agente político, simplesmente pelo fato de que existam acusações e mais acusações em torno de sua atividade pública. Mas o fato é que o codificador inseriu essas mensagens no Evangelho, obviamente porque o pensamento do cardeal Morlot, em 1863, se mostrava compatível com a sua vida, com a sua biografia, e não somente por isso, porque o pensamento do cardeal ele demonstra compatibilidade, não só com sua vida, mas com os princípios kardecianos ou com os princípios do Espiritismo. Talvez Allan Kardec, ou com certeza Kardec, ele tinha conhecimento não só da atividade do cardeal, como também da função do arcebispo de Paris. E também, ao analisar as mensagens, certamente porque as mensagens trazidas pela mediunidade se mostram não somente compatíveis com a biografia do cardeal, sobretudo, principalmente com os princípios doutrinários. Ou seja, o pensamento do cardeal ele reflete o pensamento da doutrina espírita, dos espíritos superiores, do espírito de verdade. Ao estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós perceberemos sem dúvida que o cardeal Morlot ele reforça a tese de que o homem virtuoso é aquele que até mesmo ignora que o seja. Que o homem que pratica o bem, ele experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Allan Kardec certamente ficou surpreso com a fala de que mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. E, obviamente, chama-nos a atenção o ensinamento de que a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação divina e quem as detém terá, mais cedo ou mais tarde, de prestar contas. E é claro e evidente que o cardeal deixou bem claro que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus e que o superior ele tem deveres a cumprir, como também o inferior do seu lado também tem missões a cumprir e missões não menos sagradas.
Então, meus irmãos, para finalizar o comentário destas lições, peço com respeito, com gentileza, com educação, que aceite o meu convite e releia, por exemplo, a lição A Felicidade Não É Deste Mundo. E façamos juntos uma análise imparcial desta mensagem, que, a meu ver, é muito, mas muito oportuna. Neste momento em que se fala tanto em riqueza, neste período em que nós vivemos, em que se fala tanto em poder, em labor, em miséria, em classes privilegiadas, em classes laboriosas, em classes militantes, pela leitura desta mensagem, tomemos o cuidado, porque ela nos ensina a não cairmos na utopia de materializar a força, ou seja, pela violência, a felicidade na Terra, mesmo sabendo que a Terra não está destinada para sempre, como defende o cardeal, a ser uma penitenciária. Não. A nossa tarefa, penso eu, é buscar o grandioso objetivo de preparar para as gerações futuras um mundo no qual a palavra felicidade não seja vã. Contudo, não acreditemos em utopias, confiemos, depositemos crédito no mérito, no trabalho, na humildade, na obediência, na resignação, porquanto, como defende o arcebispo de Paris, nestas palavras, se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Repito, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado até hoje na Terra, com exceção de Jesus. Jamais. Portanto, insana a ideia de se destruir o Estado, de se aniquilar as instituições, de voltarmos ao estado de selvageria, porquanto é infantil, é pueril, a tese de que antes da criação do Estado, os homens eram bons, eram felizes. Como estudiosos da doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, nós percebemos de forma clara que se mostra insensata a proposta de criar a desordem pelo fato de que a sociedade deprava e torna miserável o homem. Quem se esqueceu desta afirmativa? Aliás, o filósofo Rousseau defendeu. A natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável. Estejamos em alerta. Este é o meu objetivo. Mantenhamos-nos em guarda, pois este pensamento filosófico, rebelde, ele conflita com os princípios cristãos. E as palavras do cardeal vêm ao encontro dos nossos interesses e mostra-se totalmente compatível com a vontade de Deus. Para finalizar mesmo agora, nas palavras do cardeal Morlot, a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde teremos de pagar. Que meditemos, que pensemos sobre aquilo que foi dito, procuremos conhecer cada vez mais a doutrina espírita, procurar entender não só as lições do Evangelho, como também a biografia de benfeitores, de irmãos nossos que partiram para o plano espiritual, mas não esqueceram de vir ao nosso encontro em nossa ajuda. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Assim seja.